Missa da sexta-feira, oitava da Páscoa. À margem do mar da Galileia, os discípulos revivem a presença do Cristo ressuscitado. Somente junto dele é possível viver a aurora da vida, da ressurreição. Adentrar a noite, como a da pesca, é afastar-se de seu projeto salvífico. Somente junto dele, a pesca torna-se abundante. A salvação é oferecida a todos os povos e nações. Os apóstolos são instrumento da salvação oferecida. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz na nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciemos renovando o nosso pedido de perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Peçamos perdão. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje, se a vida é tão ferida, deve-se a culpa em diferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus, que é todo-poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. Homens de paz, Deus me
agradecemos. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, tudo Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes a vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vós fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciões, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré,
aquele que vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Lançai a rede à direita da barca e achareis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram:
também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus continua aparecendo aos discípulos e assim convidando-os a permanecer na alegria da ressurreição, da sua ressurreição, fiéis ao seu chamado. Já caminhamos com os discípulos de Emaús, que voltavam desanimados, como nós escutamos, e ao reconhecerem Jesus no partir o pão, receberam dele este convite de voltar para a Galileia e lá esperá-lo. E eu lembrei também a necessidade de voltar para a Galileia e lá encontrar o Senhor. Pois bem, hoje no Evangelho, os discípulos estavam à beira do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, voltaram. Porém, voltaram para o seu dia a dia, para os seus afazeres, voltaram a pescar. Simão Pedro disse: Vou pescar. Fazer aquilo que Pedro, sabemos, pescador, sempre fez. Porém, Pedro havia se esquecido de algo importante. Diante de todo o sofrimento, diante da morte de Jesus, Pedro havia se esquecido do chamado. Pedro havia desistido do seguimento, por assim dizer. Tinha voltado a fazer as mesmas coisas que faziam antes, como se tudo tivesse acabado. Como se tivesse sido o fim, como se não precisasse mais responder àquele chamado que ele recebeu do próprio Jesus. Pedro voltou a pescar peixes. E como no dia do seu chamado, e nós lembramos do chamado de Pedro, Pedro estava pescando, já tinha pescado a noite inteira, não tinha pego nada. Sabemos. Pedro se esqueceu e nós não nos esqueçamos disto. Daquele encontro com Jesus, de um chamado que Jesus fez,
É verdade que ele foi crucificado, é verdade que também somos chamados a abraçar a cruz, mas não é o fim. A luta agora é para que tenhamos no nosso coração a certeza de que Cristo ressuscitou, portanto, não acaba na cruz. Em Cristo somos mais que vencedores. Então, esta certeza, esta fé que deve estar no nosso coração, e não permitir, à luz dessa fé, que percamos de vista a missão, percamos de vista o chamado, percamos de vista aquilo que o Senhor nos confia a continuar realizando. Não acabou. É preciso continuar anunciando, continuar testemunhando a verdade, é preciso continuar sendo pescadores de homens, Pedro. Mas Pedro, no primeiro momento, voltou a pescar à beira do mar de Tiberíades, decidiu pescar, mais uma vez, subir na barca e pegar peixes. Mas como naquele primeiro momento, diante do chamado que ele recebeu, não deu certo. Não deu certo. E como naquele dia, Jesus hoje nos lembra: não adianta pescar, não adianta trabalhar, não adianta se esforçar, não adianta tanto empenho, se nós não agirmos em obediência, em atenção à palavra do Senhor, à vontade de Deus. Se a nossa vida, se o nosso agir no mundo não é motivado por este desejo de fazer a vontade de Deus, de realizar o reino de Deus, é em vão, não produz frutos. Pedro já tinha descoberto isso, mas esqueceu-se e voltou a pescar. Voltou a pescar e mais uma vez nada pescou naquela noite. Já tinha amanhecido. E esta ideia de noite e amanhecer nos lembra o que significa a presença, a ausência de Cristo, a presença de Cristo, a ausência de Deus, a presença de Deus, o fazer, buscar a vontade de Deus e o buscar a própria vontade, noite e dia. Pedro pescou a noite inteira. Isso não produz frutos. Mas já tinha amanhecido. Jesus estava de pé. De pé como ele colocou muitos que estavam caídos. Também esta imagem do Jesus de pé, vitorioso, na dignidade, de pé diante do mundo, à margem, na margem. Os discípulos não reconheceram Jesus no primeiro momento, mas depois reconheceram. Mais uma vez, quando colocaram em prática aquilo que ele tinha ensinado, quando agiram em seu nome, quando passaram a viver aquilo que Jesus ensinou, os seus olhos se abriram e eles foram capazes de reconhecer Jesus. E Jesus diz de novo a Pedro, E a cada um de nós, disse aos discípulos: lançai a rede à direita da barca e achareis. E quando lançaram a rede, não conseguiram puxar para fora por causa da quantidade de peixe. Não nos esqueçamos, nem diante da dor, nem diante do sofrimento, nem diante da cruz. E é isso que somos hoje chamados a lembrar. É preciso colocar em prática a vontade de Deus, ser fiel, não nos esquecer do chamado, da missão, da vocação que nós recebemos. E se nós agirmos sempre em nossa vida em obediência, em atenção à palavra do Senhor, ali sim a nossa vida vai ser frutuosa. Ali sim vamos produzir frutos verdadeiros. E ali a pesca vai ser abundante. Os discípulos estão agora neste momento de abrir os olhos para reconhecer essa presença de Cristo. Estão também neste momento, como nós, de
conseguir enxergar para além dos nossos limites e realidades que nos cercam, mas capazes de, colocando em prática a palavra de Deus, descobrir a sua presença no meio de nós. Os discípulos pescaram. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João disse a Pedro, é o Senhor. Foi capaz de reconhecê-lo porque a palavra de Deus ela é eficaz. E só Deus, Ele produz vida. Quando Jesus diz, porque Deus diz, faça-se, tudo foi feito. E Cristo é a palavra de Deus que realiza, ela é eficaz, realizou a salvação. E quando Jesus diz, faça, lance a rede, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a Cristo, que é a palavra, o reino se realiza, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Conscientes disto, e hoje os discípulos são lembrados, porque eles já haviam experimentado isso. Porém, a dor, o sofrimento da cruz, fez com que eles desanimassem e, num determinado momento, se esquecessem de tudo aquilo que Jesus tinha já dito. Porém, hoje Ele lembra a eles e a cada um de nós aquela pesca milagrosa, aquele chamado, de dizer, agora vocês vão ser pescadores de homens. E eles entenderam e saíram, e os Atos dos Apóstolos nos lembra essa ação dos discípulos, portanto a ação da igreja, que tomou consciência de que era preciso obedecer a palavra, e que uma vez colocando em prática a palavra, seria assim que eles reconheceriam Cristo vivo, a palavra viva, eficaz, realizando-se no mundo, portanto a presença de Cristo. Foi assim que eles entenderam, e a igreja se lança na missão, passa a anunciar, passa a testemunhar, e eles compreenderam tudo isso. Jesus, e daqui do Evangelho, lembramos desse Jesus que faz uma refeição com eles, peixe, que Jesus come, é um sinal de que Jesus, ressuscitado dos mortos, vive, e que é preciso lembrar, porque muitos ainda confundem, não é um fantasma. Jesus não é um fantasma. Jesus não é como muitos acreditam que exista um espírito que está aparecendo aqui ou ali. Há um grupo de apóstolos que, sensitivos, conseguem enxergá-lo. Não é um espírito apenas, um espectro, um fantasma, que precisa de todo um ritual para poder conseguir enxergá-lo. Vamos cá, senta aqui, bota isso, dá as mãos, faz tal coisa, vamos ver, enxerguei, vi, eu estou vendo. A experiência do encontro com o Cristo vivo, ressuscitado, não é de encontrar um espírito, não é de encontrar um fantasma. Não precisa de superpoderes, nem de dons especiais. Basta apenas, crendo na palavra, colocá-la em prática. Quando você começar a viver a palavra, você vai reconhecer Cristo presente no meio de nós. Mas não como um espírito, como um fantasma. Fantasma não come peixe. Fantasma não faz comunhão, não partilha, não se alimenta junto. Jesus tomou o pão e distribuiu por eles. Gesto concreto, partilha, eucaristia, comunhão. Faz comunhão com eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Que isso nos lembre e nos afaste de qualquer erro
de qualquer caminho equivocado que possa vir a imaginar ou supor algo diferente do que a nossa fé diz. Cristo vive, o Cristo ressuscitado é aquele mesmo que foi crucificado, e nós cremos na ressurreição da carne. Não é um fantasma, não é um espírito, e não precisa nenhum dom especial para este encontro com Cristo. É preciso apenas ser capaz de reconhecê-lo, já disse. E eu termino lembrando, reconhecendo, como os discípulos, escutamos nos Atos dos Apóstolos, partir em missão. E qual é a missão? Anunciar Jesus Cristo até que Ele venha. É a missão da igreja. Ele veio e virá uma segunda vez. Até que Ele volte, a missão é anunciar, testemunhar e realizar as obras que Ele realizou. É isso que nos Atos dos Apóstolos nós encontramos os nossos apóstolos, aqueles verdadeiros que conheceram Jesus, não os de hoje, de mentirinha, que se atrevem a ser apóstolos, a se dar o nome de apóstolos, mas aqueles que verdadeiramente encontraram com o Senhor, aqueles que verdadeiramente encontraram, viveram e tiveram a alegria deste encontro tão íntimo, tão pessoal com Jesus, que mereceram ser essas colunas que fundaram a igreja, que iniciaram essa ação missionária da igreja. Jesus fundou, mas eles assumiram e iniciaram a missão. Que sejamos capazes de dar testemunho de Cristo. Agora, a missão da igreja e a nossa é agir em nome de Jesus. E em nome de Jesus significa não só pronunciar o seu nome, mas ser presença dele no mundo. Ser discípulo, ser capaz de fazer com que as pessoas conheçam Cristo através de nós. Então que o Senhor nos ajude a viver tudo isso sabendo que, como perseguiram Jesus, e vejam hoje nos Atos dos Apóstolos a história se repete. Os apóstolos curaram, por terem curado, por terem feito bem, por terem anunciado o reino, começam a ser perseguidos, a serem julgados. Serão também eles condenados, serão também eles entregues à morte, mas sabemos, Cristo vive, Cristo ressuscitou, com Ele ressuscitaremos. Os apóstolos creram nisto e viveram isto, e foram testemunhas de Cristo. Nós somos chamados a crer e, crendo, passar a viver nesta fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos apresentar então ao Senhor as nossas preces, os nossos pedidos. Confirmai-nos, Senhor, no caminho do vosso reino. Confirmai-nos, Senhor, no caminho do vosso reino. Confirmai vossa Igreja em sua missão e dai-lhe o alento e a paz necessários para o anúncio da verdade de Cristo. Nós vos suplicamos. Confirmai-nos, Senhor, no caminho do vosso reino. Iluminai todos os povos e nações com a luz de vossa verdade, para que experimente a alegria da liberdade e da harmonia que vossa misericórdia nos dá. Nós vos suplicamos. Confirmai-nos, Senhor, no caminho do vosso reino. Tornai-nos construtores da paz em um mundo, muitas vezes tão tenso e com atitudes de violência e maldade. Nós vos suplicamos. Confirmai-nos, Senhor, no caminho do vosso reino. Rezemos por todas as pessoas que sofrem, e assim também pela igreja, de maneira especial aqueles que se dedicam ao serviço, que se dedicam a ajudar o próximo e assim testemunhar Jesus Cristo vivo no meio de nós, por todos os religiosos e religiosas que neste tempo também de pandemia
consagram, entregam, a própria vida a este serviço nos hospitais, junto àqueles que mais precisam. Por isso, rezemos ao Senhor. Confirmai-nos, Senhor, no caminho do vosso reino. Com todos estes pedidos e aqueles que temos no coração, nós te apresentamos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força, na união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, nas dores compadecida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, aperfeiçoai em nós o sublime diálogo simbolizado em nossas oferendas pascais, para que passemos dos afetos terrenos aos desejos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Fernando, seu auxiliar Macedo e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, levou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come desse pão, toda vez que se bebe desse vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, santo e adoração. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que seja levada a vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e Luciano Rodrigues, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia,
Concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança, como o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão.
acontecer. O dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abraçava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Oremos. Pai Celeste, guardai no vosso constante amor aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, gozemos também de sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos próximo domingo, às 9 horas, teremos a celebração da Santa Missa. Domingo, aqui lembramos a Divina Misericórdia. Queremos contar com a participação, de todas as pessoas, todos os devotos, também de Santa Rita, para nos unirmos, também em oração naquela Eucaristia, no próximo domingo, às 9 horas, para pedir, primeiro, reconhecer a misericórdia, Jesus misericordioso, o quanto Deus é misericordioso e sua misericórdia se revela através de Cristo Jesus, e pedir, continuar pedindo que Ele manifeste a sua misericórdia também diante de tanto sofrimento, de tanta dor, dos nossos irmãos em que vivemos. Então, no próximo domingo, no segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, nós teremos a celebração da Santa Missa às 9 horas da manhã, e que será transmitida também pelo Facebook, pelas redes sociais. Nós vamos agora invocar a bênção sobre todos, hoje de maneira especial, sobre Francisco, que é nosso coroinha e está fazendo aniversário, e está nos acompanhando também de casa, com seus pais. Então, um abraço para o Williams, para a Nilma, para a família Rita e especialmente para Francisco, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus continue abençoando a vida dele, então logo seja possível ele possa estar de novo aqui conosco, servindo e participando conosco aqui na igreja. Então vamos invocar a bênção de Deus sobre todos e todos os aniversariantes também que nos acompanham e que
carecem também desta bênção de Deus para continuar a própria caminhada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o mal. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que, transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.